Ok, vamos lá ao tipos de paisagem. As paisagens podem ser classificadas em duas categorias: paisagem natural e paisagem cultural ou humanizada. Paisagem natural é o ambiente que apresenta apenas elementos da natureza, ou seja, nesse tipo de área não havendo intervenção humana. Suas características naturais são, portanto, preservadas. Não sofrem nenhum tipo de modificação que não seja de ordem natural. O termo paisagem natural, ele vem sendo trocado pelo termo paisagem humanizada. É por isso que, quando diz paisagem natural humanizada, é o termo mais recente utilizado para falar sobre uma paisagem cultural. Tá? A paisagem, pessoal, que nem a gente já falou anteriormente, ela pode estar em constante transformação, dependendo da ação humana. Tá? Só é paisagem natural aonde o homem não teve nenhum tipo de ação. Tá? A partir do momento em que o homem intervém no ambiente, ele passa a modificar a paisagem. Logo, não dá para ser chamado mais paisagem natural. Tá? Na Terra, há muitos locais que apresentam paisagens naturais. Os lugares mais remotos, como condições adversas à vida humana, são paisagens. Normalmente, seus elementos são árvores, rios, cachoeiras, montanhas, terras, serras e geleiras. Esses se modificam com o tempo, porém, essa modificação é feita por elementos da própria natureza, como ventos, chuvas e ação dos raios solares, Então, de acordo com o que a gente viu aqui, a natureza ela sofre modificações por conta própria. Tá? Então, se não houve interferência humana, as modificações são pela própria natureza, então o ambiente continua natural. Aqui a gente tem um exemplo das cataratas, né, como um ambiente natural. Apesar de ser um ponto turístico do Brasil muito visitado, né, o homem ele não tem tanta ação com relação à cachoeira. Tá? Ele olha de longe e ela continua lá no cantinho dela sem sofrer mudanças provocadas pelo homem. Vamos lá, paisagem cultural ou humanizada. É aquela formada a partir da ação transformadora das atividades humanas e por elementos da natureza que sofrem modificações pelos mesmos agentes ou foram posteriormente incorporados. As cidades, os grandes aglomerados urbanos e até mesmo as plantações agrícolas nas zonas rurais podem ser apontados como exemplos de paisagens culturais, uma vez que sofrem intervenção humana. Que nem a gente já falou, né? A paisagem humanizada, ela é fruto da ação humana, tá certo? Mesmo que seja uma área, mesmo sendo uma área agrícola, ela é uma paisagem humanizada. Agora vamos falar um pouco aqui de território. Território é definido como um espaço delimitado. Tal delimitação se dá por meio de fronteiras, seja elas estabelecidas pelo homem ou pela natureza. Mas nem sempre essas fronteiras são visíveis ou muito bem definidas, pois a conformação de um território obedece uma relação de poder, podendo ocorrer tanto em elevada abrangência
um território tem um território de um país, por exemplo, quanto em espaços menores o território dos traficantes em uma favela, por exemplo. Falando aqui um pouco sobre território, o território, pessoal, ele sempre vai estar atrelado ao poder, tá? O que define um território é a ação de um poder. Na maioria das vezes, é o poder político. Exemplo, o Brasil é um território, né, que tem seus limites, né, definidos, né, e reconhecidos politicamente, tá? Tem também territórios que não está atrelado ao poder político. Exemplo, a questão do território do tráfico, por exemplo, tá? Existe uma disputa por locais em que o poder de uma facção se sobrepõe à outra e comanda, tá? Que a gente cita no slide aqui é se referindo a isso, a um poder. O território sempre está atrelado a um poder. Esse poder, na maioria das vezes, é o poder político, mas pode ser também do poder da ação de traficantes que comandam territórios, tá? Vamos aqui a mais uma categoria geográfica. Agora a gente vai falar um pouco sobre a região. Região é uma área ou espaço que foi dividido obedecendo um critério específico. Assim, as regiões podem ser criadas para realizar estudos sobre as características gerais de um território. As regiões brasileiras, por exemplo, ou para a compreensão de determinados aspectos do espaço. As regiões geoeconômicas do Brasil, para entender a economia brasileira. Tá? A região, pessoal, ela é importante porque quando se fala de região, por exemplo, região norte, ela tem características semelhantes, os estados têm características semelhantes, econômicas, culturais. Tá? Mesma coisa quando se fala de região sul. Né? Os estados da região sul têm características econômicas semelhantes, têm culturas semelhantes e assim por diante. A região ela está atrelada a essa questão de a gente observar a questão cultural, a questão econômica. Né? Quando você vai estudar as regiões brasileiras, você vai observar que cada uma dessas regiões tem suas peculiaridades. Então, é importante a gente observar isso para a gente entender esse conceito de região como uma forma de a gente entender melhor como essas regiões se definem. Ok? Vamos mais uma categoria aqui, que é o lugar. O lugar pode ser definido como um espaço percebido. Seu conceito também se liga ao espaço afetivo, aquele local em que uma determinada pessoa possui certa familiaridade ou intimidade, como uma rua, uma praça ou a própria casa. É preciso lembrar, no entanto, que essas categorias e conceitos não são exclusivos da geografia, podendo ter outros significados quando utilizados em outras ciências, ou pelo senso comum. Além disso, elas não são necessariamente as únicas categorias dessa ciência, mas apenas as mais comumente adotadas pelos geógrafos em seus estudos. Falando um pouquinho sobre o lugar é o que está mais próximo da gente, né? O que a gente tem mais contato, tipo minha casa, o lugar onde eu trabalho, né? A rua que eu sou acostumado a andar, entendeu? A praça. O conceito de lugar ele está atrelado ao que está mais próximo da gente.
ao que tá, o que a gente tem uma certa intimidade, ok?